Boa noite, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, no seu coração, que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundantemente transbordando na sua vida, que a presença do Senhor Jesus inunde o seu coração, inunde a sua alma, inunde a sua residência, a sua família, que a graça, que a presença única, libertadora e purificadora do Senhor Jesus Cristo traga sobre todos nós a cura, a restauração, a libertação, bem como a vida que todos nós precisamos. Nossa oração nestes dias é que o Senhor continue falando com você, falando comigo, através da sua palavra. Nós temos aqui buscado na palavra de Deus ensinamentos que trazem respostas, conforto, fé, esperança, tranquilidade e paz para nossa alma, que muitas vezes se encontra atribulada, inquieta, ansiosa, temerosa e receosa diante de tantas circunstâncias que têm afligido a humanidade nos nossos dias. Eu tenho aqui buscado te fazer um convite. Deus tem algo especial e novo para a sua vida. Receba da parte do Senhor Jesus Cristo o novo de Deus. Receba da parte do Senhor Jesus Cristo a graça libertadora e transformadora que somente Ele pode dar. Não existem respostas eficazes que confortem, que tragam ânimo, que tragam descanso, se não forem as palavras de Deus. E nós aqui diariamente temos buscado trazer a palavra de Deus, buscado entender e conhecer aquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer acerca do nosso viver e que também trarão uma direção objetiva e clara para mim e para você. A palavra que realmente importa para mim e para você é a palavra que sai da boca de Deus. Temos aqui enfatizado e repetido inúmeras vezes. A última palavra, aquela que vale, aquela que faz a diferença, é aquela que sai da boca de Deus. Independente do que os homens estejam dizendo, a palavra que vale, em última análise, é a palavra do Senhor. Precisamos entender que sem a palavra de Deus, não chegaremos a lugar algum. Temos falado a respeito daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, buscado revelar, buscado desvendar os mistérios e as perguntas que tanto têm trazido questionamentos para mim e para você. Nós temos aqui abordado acerca da nossa identidade. Quem nós somos? Quem é o nosso Deus? E qual é a nossa relação com esse Deus? Temos aqui abordado conceitos objetivos e claros acerca de sucesso e de prosperidade. Se olharmos aí as últimas palavras que ministramos, procuramos trazer algo que esclareça
as muitas perguntas que têm pairado em nossa mente nesses dias de tantas dúvidas. E alguém poderia me dizer, mas e tudo isso que eu estou enfrentando? Após falarmos da nossa identidade, quem nós somos? Filhos de Deus. Quem é o nosso Deus? Nosso Pai. Qual é a nossa relação com Ele? Família. Temos abordado o aspecto sucesso, êxito, vitória. O que é isso? É exatamente não ter falta de nada. Não tem a ver com riqueza, não tem a ver com luxo, não tem a ver com bens, tem a ver com provimento. Quando Deus provê o pão nosso de cada dia, sobre nós paira uma palavra de prosperidade. Como disse o salmista, eu fui moço e agora velho já sou, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Portanto, isto fala de prosperidade. E em meio a tantas questões, tantas provações, tantas tribulações, tantas aflições, nós temos afirmado aqui, baseado no que a palavra diz. Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci. Quando eu me aproprio desta palavra e entendo que as tribulações, as lutas, elas têm a ver com um trabalho de Deus para me preparar para algo que está no coração dele. Eu entendo que o deserto, falamos muito sobre isso ontem e anteontem. O deserto, ele é um campo de treinamento. E passando sobre este preparo, este treinamento, nós estamos na exata posição daqueles que Deus escolheu para triunfar, mas que só triunfarão quando vencerem os desafios que se lhes apresente e também quando prevalecerem neste trabalho de formatação, de forja, de preparação de Deus para com cada um de nós. Estamos sendo preparados por Deus para vencer e para crescer. E ontem abordamos de forma muito objetiva, ainda que mais rápida, o que é sucesso. Nas palavras do Salmo número 1, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhagens não murcham, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz, prospera. E a partir daí nós dissemos, Deus tem feito uma convite para você e para mim. E nós falávamos acerca de não desprezar os pequenos começos, conforme o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 10. Não despreze os pequenos começos dos trabalhos de preparação que Deus está fazendo na sua vida. Mas receba o presente de Deus. Que presente? Nós fomos condenados à morte por causa do pecado. O juiz que nos sentenciou desceu da cadeira de julgador e foi para o banco dos réus e deixou que nele, no seu corpo, fosse executada a sentença de morte, para nos dar, através do seu sangue, um presente: a vida. Vida abundante, vida eterna, vida cheia de graça, vida plena. E eu convidava você, falávamos sobre isso ontem, a não desperdiçar, a não abrir mão, a não desistir do presente que Deus tem para você. Abrace e receba, faça uma escolha
Dê o primeiro passo. Lembram quando falávamos sobre isso ontem? Vocês, tenho certeza, leram o Salmo 1, conforme solicitamos. Leram os demais textos que sugerimos em Mateus capítulo 3, capítulo 4, quando Jesus é levado para o deserto para ser provado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, quando a Bíblia fala acerca de fé. Fica aqui a nossa palavra de incentivo e de ânimo para que você volte para Deus. Voltar para o início, voltar para o lugar onde tudo começou, para o momento em que Ele te escolheu, te chamou e te convidou para ser aquilo que Ele quer que você seja, para assumir o lugar que Deus anseia que você assuma, o lugar de filho de Deus, o lugar de servo do Senhor, o lugar de criatura escolhida pelo Pai para viver abundantemente. E uma vida abundante não é uma vida de luxo, não é uma vida repleta de bens materiais. Vida abundante é uma vida repleta de provisão. Jesus, quando orou a conhecidíssima oração do Pai Nosso e nos deixou um exemplo de como orar ao Pai, ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é prosperidade. Você, agora que já são 22 horas e 12 minutos, possivelmente já fez as refeições deste dia. Se a sua barriga não está roncando, se não está doendo o seu estômago por estar vazio, e se você não está com fome, você é próspero. Se você está no seio da sua casa com saúde, você é próspero por estar com saúde e por ter uma casa para estar. Aqui no litoral, na Baixada Santista, está chovendo. Se você tem um teto para lhe abrigar, você é próspero. Se você tem acesso à luz elétrica, à internet, tem equipamento para me ouvir, como está me ouvindo agora, você é próspero. Isso é prosperidade. Deus está te convidando para uma vida próspera. Mas para receber esse convite, para aceitar esse presente, repito, o presente da salvação, receber como um presente aceito de bom grado a salvação para sua alma, visto que Cristo pagou o preço do meu e do seu pecado. Receba este presente e tome posse de uma nova vida e permita, eis aquilo que temos falado tanto aqui, que Ele escreva uma nova história na sua vida. Mostrei ontem, mostrei também papel, caneta. Permita que o autor, permita que o escritor, Deus, use a caneta do Espírito Santo e comece a escrever uma nova história na sua vida. Não precisa ser uma caneta chique, não precisa ser um papel de gramatura alta. Uma simples caneta e um pedaço de papel são suficientes para se escrever uma linda história. História que o Criador anseia por escrever na sua vida. E se você está cansado, cansada da maneira como tem vivido,
Se o que tem sido escrito na sua vida tem machucado, não tem confortado a sua alma, o seu coração, se você tem andado ansioso, cansado, desgostoso, desanimado, significa que está na hora de escrever uma nova história. E pela fé, hoje nós vamos falar novamente sobre a fé. Mas eu mandei para vocês, hoje, aqueles que estão na minha lista de transmissão do WhatsApp, eu mandei um trecho de uma palavra que fala sobre fé e na qual o pregador dizia o seguinte: a fé não é uma varinha de condão que você toca no problema e tudo se resolve. Não! Raríssimas foram as exceções nas quais a fé agiu assim, instantaneamente. A fé é a permanência na postura que Deus quer até que Ele venha e reverta a situação. Entendam? O pregador falava, e eu gosto de mandar porque assim vocês ouvem através de outras pessoas. Eu pego trecho de uma pregação aqui, trecho de outra ali, mando para vocês. Quem não está nas minhas listas de transmissão de WhatsApp, manda o contato que eu adiciono. Assim vocês vão ouvindo de diversas maneiras, através de várias pessoas com palavras diferentes e assimilando. Porque a palavra de Deus é a mesma, quer seja eu ou quer seja outro servo de Deus falando. É a mesma palavra. Porque é o mesmo Espírito que inspira esta palavra. E é uma palavra que traz cura. Esse é o nosso slogan. Cura através da palavra de Deus. Você quer ser curado? Esteja encharcado pela palavra do Senhor. E receba o presente que Deus tem para a sua vida. Queridas, Fabiane, Dona Hilda, Dulce, muito bem-vindas. Deus abençoe a vida de vocês, sua família, seu lar. Bom tê-las conosco. E o que nós temos ensinado aqui é o verdadeiro caminho da fé, utilizando essa ferramenta poderosa. E hoje nós vamos ver essa ferramenta de novo em ação, no texto que leremos daqui a pouquinho. A utilização da fé como um instrumento para permanecer, tomando posse do que Deus tem e recebendo o presente de Deus para a nossa vida. Que presente? A vida eterna. Que vem da parte do Senhor. Que Ele conquistou na cruz para você, para mim. E para todos aqueles que o receberam, como está escrito na palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Está na hora de crermos. Está na hora de tomarmos posse. Está na hora de agirmos. E como é que se faz isso? Colocando a fé em ação. Acompanhem comigo no Evangelho segundo João. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 4, a partir do versículo 43, está escrito: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém.
por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. O que está acontecendo aqui? Passados 2 dias do quê? Do encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana, sobre o qual nós já conversamos alguns dias atrás, que é o início do capítulo 4 do Evangelho de João. Passados 2 dias, Jesus retornou para a Galileia, sua terra. Ele era galileu. E reconhecendo que, normalmente, o próprio Jesus afirmou isso, o profeta não tem honras na sua própria terra. Na nossa linguagem moderna, a gente costuma dizer algo parecido quando fala assim: santo de casa não faz milagre. Mais ou menos nessa linha. Só que as pessoas o receberam quando ele chegou. Por quê? Porque a fama das maravilhas, dos prodígios, dos milagres e dos muitos sinais que Jesus fizera se espalhou. Então as pessoas ficaram alvoroçadas, querendo saber mais sobre esse Jesus que tinha transformado água em vinho num casamento em Caná da Galileia. E que tantas outras maravilhas vinha fazendo. Quem é esse Jesus? E eu pergunto para você, quem é esse Jesus? Você está atrás dele por quê? O que é que você espera dele? As pessoas aqui da terra natal, da região de Jesus Cristo, lá da Galileia, foram até ele porque estavam impactadas com os sinais, com as maravilhas, com os prodígios, com os milagres, com os feitos maravilhosos. Se Jesus, então, está aqui hoje, vivo, porque é o mesmo Deus a quem nós servimos, o Filho de Deus que morreu, ressuscitou e partiu para estar hoje assentado à direita do Pai, intercedendo por nós como nosso advogado e aguardando o momento em que ele virá, por ordem do Pai, buscar a sua igreja. Em se tratando desse Jesus, o que é que você espera dele? Qual a sua expectativa? Eu vou falar por mim. Tem pessoas que estão à procura de Jesus porque querem para si os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres, solução dos seus problemas. E era assim que estava acontecendo na Galileia. As pessoas foram até Jesus porque também queriam receber. E aí vem a palavra de Deus e diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. E também vem a palavra de Deus e me diz que o Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é equivocado e totalmente isento, desprovido de fé, o ato daquele que vai a Jesus em busca de receber. Mas é bem-vindo, bem-aventurado aquele que vai até Jesus porque quer ser seu irmão, filho de Deus. Receber dele uma nova vida. Como Jesus disse 2 dias antes, aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. O que é que ele disse? Vocês quem beber desta água, se referindo à água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu não sei quanto a você. Eu, Alexander, anseio do meu Jesus esta água a jorrar e que sacie a minha sede. E quando eu me coloco na presença de Deus, em busca destas respostas, que respostas? As respostas que trazem angústia ao meu coração, as respostas que são aquelas que se encaixam às perguntas que eu tenho no vazio do meu interior, como aquela mulher samaritana tinha um vazio dentro dela. 5 maridos ela já havia
tido na sua vida. E o homem com quem ela vivia hoje não era seu marido. Isso fala de uma pessoa vazia, que busca respostas, como a maioria de nós buscamos. E Jesus é a resposta. Disse Jesus em João 14, verso 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, se não for através de mim. É isso que eu espero desse Jesus, chegar ao Pai, através dele. Porque ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Eu preciso conhecer a Jesus para conhecer a verdade. E a palavra de Deus me diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. E Cristo em nós, conforme está escrito, glória a Deus, aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Você quer viver dias de glória? Eu quero. Então Cristo tem que estar em nós. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. Nós precisamos de Cristo. E Jesus disse isso com todas as letras. Deixou claro. Sem mim, nada podeis fazer. Pois bem. E Jesus, versículo 43, dirigiu de novo a Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Jesus estava na Galileia. E em Cafarnaum, o filho desse oficial do rei estava doente. Não era próximo, um local do outro. Esse homem, quando esse oficial do rei ouviu dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Eis então uma pessoa que foi até Jesus porque precisava de socorro. E ele rogou que Jesus descesse com ele para curar o seu filho. Então Jesus lhe disse, se porventura, olha só a resposta que Jesus dá, quando este homem roga a Jesus pela cura do seu filho. Se porventura, verso 48, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aqui Jesus está falando da incredulidade dos galileus, daquelas pessoas que estavam ali querendo receber, mas sem fé. Este homem teve uma atitude de fé. Ele foi até Jesus pedir socorro. Ele creu. Quando ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele foi até Jesus. Ele colocou aquilo que eu tenho dito aqui. Ele colocou a fé em ação. Ele agiu. Ele não ficou simplesmente sentado. Eu creio, Jesus pode. Meus queridos, minhas queridas, se você ficar sentadinho aí onde você está, paradinho, e disser eu creio, e não fizer nada, sabe o que vai acontecer? Nada. Verdade é. Jesus Cristo pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu pecado, morrendo na cruz. Mas se eu não receber Jesus na minha vida, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador, sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Não adianta eu somente crer. Eu tenho que agir. Não é à toa que a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Se eu ficar ali, naquela posição cômoda, sentado, como diz o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, nada acontecerá. Talvez seja essa a razão, porque muitas vezes nada acontece no nosso país. As
pessoas se acomodam e ficam esperando. Eu estou em busca à espera do auxílio do governo, eu estou à espera do Bolsa não sei o quê, do assistente social não sei o quê, do socorro não sei da onde. Estou esperando. Queridos, ter fé não é esperar. Ter fé é ter esperança e ação. Não adianta nada. Eu creio que Deus vai abrir as portas, mas eu fico sentado esperando. Eu creio agindo. A minha esperança, o meu esperar está em ter esperança. Eu vou agir. Quando Deus chama Abraão e fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Se Abraão não tivesse se mexido, não teria acontecido nada. Se você não se mexer, não vai acontecer. Repito, se você não se mexer, não vai acontecer. Dá até para fazer uma rima, uma musiquinha. Se você não se mexer, não vai acontecer. Sem querer, fiz uma rima. Se você não se mexer, não vai acontecer. Bem-vinda, Samara. Deus abençoe a sua vida. Bom tê-la conosco. Se você não se mexer, não vai acontecer. Mexa-se. E como é que eu me mexo? Você poderia perguntar. Colocando a fé em atitudes. Olha o que este oficial do rei fez. Ele soube que Jesus estava chegando. E quando ele soube, ele foi até Jesus e pediu, mestre, desce comigo para curar o meu filho que está à morte. E aí, Jesus disse, se porventura não vir sinais, isso se referindo ao povo, de modo nenhum crereis, porque era um povo incrédulo. Muitas vezes é a tal história do Tomé, né? Precisa ver para crer. E aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os que creram sem ver. Porque quem tem fé, quem crê, mesmo não vendo, este é bendito a Deus. E no versículo o oficial insiste, rogou-lhe o oficial, desce antes que meu filho morra. Isso é atitude. Não adianta você saber, eu sei que Jesus pode. Eu sei que ele tem poder. Eu creio que ele tem poder. Deixa eu falar para você uma coisa bem forte. Satanás também crê que Jesus tem poder. Sabia? Satanás também sabe que Jesus pode. Mas nem por isso ele tem fé. A fé sem as obras é morta. Pela fé, se você ler Hebreus 11, que a gente pediu para você ler, você conheceu a história de muitos homens e o que eles fizeram pela fé. Mas eles fizeram. Colocaram a fé em movimento. Se você não se mexer, não vai acontecer. Se você não se mexer, não vai acontecer. Olá, Silvério, boa noite, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom tê-lo conosco. Pois bem, no versículo 50, diante dessa insistência, diante da fé, diante da atitude do oficial, Deus diz para ele, vai, disse-lhe, teu filho vive. Olha só. O homem estava insistindo, vem comigo, por favor, para curar o meu filho que está morrendo. Jesus falou para ele, quando ele falou pela segunda vez, insistindo, Jesus respondeu e disse, vai, teu filho vive. Olha a reação do homem no versículo 50.
O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Queridos, eu quero convidar você, nesta noite, a crer na palavra de Jesus. Porque ele, só ele, ninguém mais, ninguém menos do que ele, é que pode te dar a resposta que você precisa. Vá a Jesus. Com a atitude de Jacó, falamos sobre isso há uns 10 dias atrás, mais ou menos. A atitude de Jacó, lá no Val de Jaboque. Quando ele luta com o anjo. E o anjo diz para ele, me deixa, já vai amanhecer, eu tenho que partir. Qual foi a resposta que Jacó deu para o anjo? Eu não te largo. Oh, glória a Deus. Eu não largo, eu não solto, eu não desisto, eu não deixo. E nisso, a essa altura, o anjo já tinha tocado na articulação coxo-femoral de Jacó, deslocado a articulação. Jacó já estava manco, com dor, com uma articulação deslocada, mas ele persistia, isso é fé. Numa situação adversa, Jacó estava com medo do seu irmão mais velho, Esaú, a quem ele havia subjugado pelo direito da primogenitura e recebeu a bênção de Isaac no lugar de Esaú. Então, Esaú jurou matar Jacó. E Jacó estava com medo, depois de 14 anos, 7 dos quais ele serviu por uma esposa, 7 dos quais ele serviu pela outra, nas terras do seu tio Labão. E quando isso se cumpriu, ele se casou com a segunda esposa, já estava com filhos, bens, rebanhos, servos, próspero. Deus falou para ele voltar para sua terra. E ele voltou, mas ele temeu o seu irmão, que o irmão executasse a ameaça que havia feito de matá-lo. E quando ele travou esse embate com o anjo, no início ele não sabia quem era, estava escuro, ele sozinho no meio daquele lugar. E ele lutou com o anjo a noite inteira. E ele disse, eu não te largo, eu não te largo, eu não te largo, eu não te deixo ir enquanto tu não me abençoares. Isso é fé. Luta é fé. E essa luta te prepara. Se você está enfrentando luta, eu quero dizer isso em nome de Jesus, recebe aí essa palavra. Se você está enfrentando luta, significa que Deus está te preparando para a vitória. Se você está enfrentando luta, significa que Deus está te preparando para a vitória. Deserto é lugar de treinamento. E a fé que vai te fazer insistir e não desistir e continuar, porque vai vencer, vai dar certo, vai superar, vai conquistar. Como disse Caleb, eia, avante, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu por herança, porque a terra é boa. A terra que Deus tem para você é boa. Mas você precisa crer nisso. E não adianta crer e ficar sentado, eu creio. Não funciona assim. Quando Deus falou comigo, começa a ministrar a palavra de Deus através da internet. Se eu dissesse amém, eu creio, Senhor, a tua palavra é poderosa. Ela vai impactar. Mas não estivesse aqui, trabalhando, a fé seria morta. E a fé morta não serve para nada. Deus espera de você uma fé viva. E olha o que aconteceu com este oficial do rei. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, versículo 51, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então ele indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. E eles lhe informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Ou seja, quando vieram os servos ao encontro do oficial, teu filho vive, aquela festa, aquela alegria, ele parou, perguntou,
Que horas ele melhorou? A hora 7ª. Aí ele fez as contas, foi a hora em que Jesus disse que o filho vivia. Na hora! Queridos, entenda, basta uma palavra da boca de Deus e o milagre acontece. Uma palavra! Por isso eu tenho dito tanto aqui, que a última palavra é aquela que vem da boca do Senhor. Não é a palavra do governo, não é a palavra do cientista e do médico, não é a palavra dos economistas. É a palavra de Deus. E eu tenho que crer na palavra de Deus e nenhuma outra. Porque maldito é o homem que confia no homem. Eu tenho que crer na palavra de Deus. Tá bom, você está dizendo isso? Então, peraí. Eu vou falar com Deus. Ontem eu recebi uma proposta. E eu disse, espera aí. Não vou te dar a resposta agora. Porque primeiro eu tenho que falar com meu Deus. Está na hora de você falar com o seu Deus. Faça como Jacó. Vocês estão comigo, hein? Faça como esse oficial do rei. Ele creu na palavra. E depois que o filho foi curado, ele soube a hora. Ele entendeu. Foi no momento exato em que Cristo disse, teu filho vive. E aí ele, veja o versículo 53. Ele e toda a sua casa creram. A palavra que eu tenho para te dizer, quando Deus faz a obra, ele a faz por completo. Eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa. Você tem a intrepidez de dizer isso? Não sei se os seus filhos, se os seus pais, se os seus irmãos ou se outros entes queridos estão distantes, perdidos por aí. Mas se você declarar, eu e a minha casa, e brigar e lutar por eles, eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos. A palavra não volta vazia. A atitude que me vem à memória agora é a atitude de uma mãe. A mãe que não desiste do seu filho. Independente das circunstâncias, ela briga, ela luta pelo seu filho. Tenha essa postura. As que são mães me entendem talvez até melhor. Tenha a postura de uma mãe que não desiste do filho. Ah, mas o filho fez, aconteceu, aprontou, pintou, bordou, saiu, fugiu, correu, sumiu. Ela não desiste. A atitude do pai. Sabe aquele pai do filho pródigo, lá da parábola que a gente falou uns dias atrás? O filho foi embora com a porção dele da herança, ó. Perna pra que te quero. E subiu no mundo e caiu na gandaia, torrou todo o dinheiro e se lascou. Qual foi a atitude do pai? Ficou esperando o filho voltar. Ele não desistiu do filho. Até o dia em que o filho caiu em si e voltou. E quando o filho volta, o pai já estava esperando por ele. Não foi surpresa para o pai o retorno do filho. Isso é fé. E como é que eu sei que o pai está esperando? Porque o texto diz, lá no evangelho que nós lemos, que vendo o filho vindo de longe, o pai foi ao seu encontro, ele estava esperando. Todos os dias eu posso imaginar isso. Aquele velho esperando o filho voltar. Isso é uma atitude de fé. Tá tudo errado, meu filho foi-se embora, sumiu, não tenho notícia. Aquele tempo não tinha telefone, não tinha internet, tinha nada. O máximo que tinha era mensageiro que trazia informação. Que viajava, ó, para chegar uma informação. Mas aquele pai nem isso tinha. Ele tinha fé. Então ele tinha muito. Se você tiver fé, você tem muito. Mas cadê a sua fé? É o que eu tenho para perguntar na noite de hoje. Cadê a sua fé? Queridos, eu vou dar um testemunho pessoal.
houve uma luta muito grande. Isso é algo particular nosso aqui, da nossa família. Pela guarda do Pedro. E eu sempre dizia para minha esposa, Deus vai honrar. Como mãe, ela se desesperava. Chorava, sofria. E eu dizia, Deus vai honrar. Passaram 5 anos. Briga judicial. Mas Deus honrou. Se você permanecer, não importa o tempo, este tempo, não importa. O tempo que importa é o tempo de Deus. Eu já falei aqui, vou repetir. O nosso tempo é contado em horas, minutos, dias, meses, semanas, anos. É cronos. Tempo que se mede por cronômetro. O tempo de Deus é outro. É kairos. Tempo de Deus. Isso é diferente. Creia. Creia. E Deus vai fazer. E eu termino com esta palavra. Leia depois. Como você vai ler aqui em João, capítulo 4. No final do capítulo, desde o versículo 43 até o final. Leia também a carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você tem ideia do que é isso? Infinitamente mais. Infinitamente já é algo assim surpreendente, concordam? Pois bem, o texto não termina aí. Infinitamente mais. Mais do que o quê? Mais do que tudo. Mais do que tudo o quê? Tudo quanto pedimos ou pensamos. É por isso que o salmista ele fala assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. É isso que Deus tem para a sua vida. Não desista. A palavra que eu tenho para te dizer na noite de hoje, que já estamos terminando este tempo, não desista. Não desista. Faça como esse oficial do rei. Meu filho está morrendo. Socorro! E Jesus disse, vai, teu filho vive. Vá, Jesus. Bem-vindo, meu querido Osmar, nosso sensei. Deus abençoe a sua vida. Bom tê-lo conosco. Vá até Jesus. E ele dará a resposta que o seu coração precisa. Mas vá com essa determinação daquele pai que estava com o filho à beira da morte. Socorro, mestre Jesus Cristo. Ou como aquele cego que gritava à beira do caminho, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, depois de tanto ele insistir e gritar, disse, o que queres que eu te faça? Mestre, que eu torne a ver. E Jesus Cristo disse apenas para ele, vê. Vai, tua fé te salva. Isso é fé. Fé que salva. É fé em movimento. Deus abençoe você. Estaremos juntos amanhã às 22 horas, se o Senhor assim nos permitir, para mais um tempo de ministração da palavra do Senhor. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Continuo à sua disposição. Hoje alguém precisava falar comigo, não vou dizer quem é, me ligou, conversamos, e eu, assim, reitero,
que permaneço à disposição de quem precisar. Pode contar comigo. Deus abençoe você na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, se o Senhor assim nos permitir. Um grande beijo, um abraço muito carinhoso. Tchau, tchau.